Como a Rússia e seu presidente, Vladimir Putin, tentam convencer o mundo de que a Ucrânia está em um estado crítico, a realidade se mostra bem diferente. O apoio à Ucrânia se fortalece a cada dia, com uma rede de aliados se unindo em defesa do país. Não importa o que a Rússia declare, sua guerra só trouxe resultados adversos, fortalecendo a determinação da Ucrânia e, ao mesmo tempo, aumentando sua preparação na Europa. Recentemente, um novo ator entrou em cena, a Noruega. Com um plano surpreendente, deixaram Putin atônito, mostrando que o apoio à Ucrânia não é apenas uma questão de palavras, mas de ações concretas. Em 4 de novembro, a RBC Ucrânia noticiou que a Noruega planeja destinar impressionantes 7 bilhões de dólares de seu orçamento para a defesa da Ucrânia até 2026. Porém, essa ajuda não será na forma de armas doadas, como em ocasiões anteriores. O grande diferencial aqui é a criação de um programa conjunto de produção de defesa em solo ucraniano, com a Noruega financiando o fortalecimento das capacidades de defesa da Ucrânia contra as forças de Putin. Esse modelo se inspira na estratégia dinamarquesa estabelecida em 2024, que permitiu que aliados da Ucrânia oferecessem suporte de forma sustentável, sem esgotar suas próprias forças armadas. Neste novo arranjo, a Noruega irá financiar diretamente empresas ucranianas, que construirão armamentos próximos às linhas de frente. Isso elimina os atrasos logísticos e a burocracia que costumavam emperrar o envio de armas para a Ucrânia. A produção local vai garantir que as armas sejam fabricadas e implementadas rapidamente em resposta às necessidades do campo de batalha. Além disso, esse modelo dinamarquês oferece vantagens adicionais. Ele reduz a necessidade de treinamento para utilizar equipamentos estrangeiros, já que os combatentes ucranianos poderão usar tecnologias com as quais estão familiarizados. Com isso, a Ucrânia não apenas se beneficia de um fluxo constante de financiamento, mas também se fortalece em suas capacidades de defesa e autossuficiência. Denis Samiel, o ministro da Defesa da Ucrânia, compartilhou detalhes desse plano durante sua visita à Noruega, onde se reencontrou com o ministro Thor Sandvik, que reafirmou o compromisso da Noruega em apoiar o país. Em meio a discussões importantes, confirmou-se a destinação de 7 bilhões de dólares para atender às necessidades defensivas da Ucrânia em breve. Esse apoio, que inclui fornecimento de aeronaves F-16, é apenas o começo. A Ucrânia foi convidada a participar de uma reunião de ministros de defesa europeus, fortalecendo ainda mais suas ligações com a Força Expedicionária Conjunta, que conta com 10 Nações Unidas. Esse novo plano da Noruega não só ajuda a Ucrânia a se preparar para o campo de batalha, mas também simboliza uma nova era de colaboração entre nações que consideram a segurança na região do norte da Europa e do Mar Báltico como prioritária. A aceitação da Ucrânia neste contexto indica que o país é visto como um aliado essencial, não apenas necessitando de socorro contra a Rússia, mas como parte de um futuro coletivo de segurança na Europa. Recentemente, a Ucrânia foi classificada com um status aprimorado dentro da Força Expedicionária Conjunta, sendo o primeiro país não pertencente à NATO a alcançar tal posição. É como se estivessem abrindo as portas para uma aliança mais ampla e duradoura, cujos objetivos estão alinhados com os da NATO, sem, contudo, serem formalmente parte dela. Em suma, a Noruega não se limita a ações militares. Em um pacote separado, comprometeu-se a investir 150 milhões de dólares em compras de gás e outras medidas para aprimorar a segurança energética da Ucrânia, justamente quando o país se prepara para enfrentar mais um inverno difícil. Assim, em meio a ameaças e incertezas, a Noruega e a Ucrânia estão desenhando um futuro coeso e resistente, que pode alterar significativamente o panorama da segurança e a dinâmica de poder na Europa. Como a Rússia tenta convencer o mundo de que a Ucrânia está em uma situação crítica, a realidade é bem diferente. O apoio à Ucrânia é robusto, respaldado por aliados que estão se mobilizando. A Rússia pode afirmar o que quiser, mas aonde sua guerra levou foi a formação de uma Ucrânia mais forte e a uma Europa mais unida. Agora, surge um novo elemento surpresa na equação, a Noruega. Este país, determinado a ajudar a Ucrânia, lançou um plano que deixou o presidente Vladimir Putin atordoado. A Noruega planeja investir impressionantes 7 bilhões de dólares em ajuda financeira à Ucrânia até 2026. Porém, diferente das doações habituais de armas, a Noruega e a Ucrânia estão preparando um programa conjunto de produção de defesa em solo ucraniano. Isso significa que a Noruega financiará as indústrias ucranianas para que elas possam construir suas próprias armas. Este modelo é baseado em uma parceria semelhante já estabelecida pela Dinamarca e tem mostrado ser eficaz.
Com esse plano, a Ucrânia não apenas recebe armas, mas também a capacidade de produzi-las imediatamente, eliminando os atrasos de transporte. Você já se imaginou em um campo de batalha, cercado por ruídos incessantes de combate? A sensação de incerteza paira no ar. A verdade é que esse novo modelo de produção de defesa não apenas fortalece a Ucrânia, mas também reforça as forças que combatem as tropas de Putin. Durante uma visita oficial à Noruega, o ministro da Defesa ucraniano, Denis Samiel, destacou a importância do apoio norueguês, especificamente a decisão de alocar os 7 bilhões de dólares para necessidades de defesa. Com a Ucrânia sendo reconhecida como um verdadeiro aliado, está sendo incluída em discussões de segurança que vão além de sua atual situação de guerra. Este envolvimento coloca a Ucrânia na vanguarda das operações de defesa na Europa. A Noruega, ao se comprometer com este robusto plano, não está apenas ajudando a Ucrânia, está se integrando em uma estratégia mais ampla para torná-la uma força militar vital no combate à Rússia nos anos futuros. Mas o que mais virá dessa colaboração? As discussões recentes revelaram que a Noruega já está partilhando informações sobre a situação de segurança e armamentos na região do Báltico e do norte da Europa, algo que pode ser crucial para o futuro da Ucrânia. Com essa nova fase de apoio em andamento, todo o continente europeu observa atentamente. A real capacidade militar da Ucrânia pode se alterar dramaticamente enquanto os esforços conjuntos progridem. Preparam-se para uma reviravolta sem precedentes. As alianças estão mudando, e a Ucrânia está se estruturando não apenas para sobreviver, mas para prosperar. É um momento de transformação em um cenário onde muitos duvidavam do seu futuro. Quem diria que a Noruega, em meio a tudo isso, se tornaria um pilar tão essencial na defesa da liberdade da Ucrânia? A história que se desenrola está longe de terminar. A Rússia e seu presidente Vladimir Putin tentam convencer o mundo de que a Ucrânia está no comando, mas a realidade é completamente distinta. O apoio à Ucrânia é uma fortaleza inabalável, como um muro de defesa unido entre a nação e seus aliados cada vez mais determinados. Não importa o que a Rússia diga ou faça, sua guerra apenas fortaleceu a Ucrânia, tornando-a mais preparada e resiliente na Europa. E agora, surgindo no caminho da Rússia como uma força inesperada, a Noruega entra em cena com um plano chocante para a Ucrânia, deixando Putin aturdido e arranhado, com potencial para ferir gravemente a Rússia. Esse plano? Um novo pacote de ajuda financeira, mas não da forma habitual de doações de armas. Você imaginou o frio cortante do inverno europeu, com ventos uivando como lobos famintos pelos vales gelados, onde mesas de negociação fervilham de tensão palpável? A Noruega, um país forte nas brumas portuárias, lança 1 bilhão de euros chocantes, 7 bilhões de dólares para necessidades de defesa ucranianas em 2026. Mas esqueça armas entregues em caixas distantes. Em vez disso, noruegueses e ucranianos iniciam um programa conjunto de produção de defesa no solo ucraniano, com a Noruega financiando diretamente para que a Ucrânia construa o que precisa contra as forças de Putin. É como o italiano respirando ar fresco das montanhas, inspirado no modelo dinamarquês criado em 2024, que oferece suporte sustentável sem esgotar exércitos aliados. Pense nisso. Organizações como o DSE e Reino Unido destacam como essa abordagem evita atrasos de transporte, permite implantações imediatas e reduz burocracias. As tropas ucranianas não enfrentam surpresas de equipamentos estranhos. Tudo é construído perto das linhas de frente, com benefícios extras como menos carga de treinamento em tecnologias familiares e fontes de financiamento sustentável para manter capacidades essenciais. Para a disputa, imagine o som de metal pressionado contra metal nas fábricas, o cheiro de óleo e aço recém-forjado impregnando o ar, enquanto a Ucrânia se prepara para ser uma força militar poderosa e decisiviante contra a Rússia nos anos vindouros. Isso vem diretamente da boca do ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov. Nos documentos, ele chama os noruegueses de irmãos, que viajou à Noruega para reuniões com seu homólogo BJRN Arild Grão, confirmando o apoio e a decisão de alocar 7 bilhões de dólares no ano que vem. Sou grato ao governo e ao povo da Noruega por sua contribuição significativa, fornecendo F-16S e apoiando a aviação ucraniana, além de participar da coalizão de capacidades marítimas, disse ele, mal arranhando a superfície. Não é só isso. Logo após, ele participou de uma reunião de ministros da defesa europeus como parte da Força Expedicionária Conjunta, ou JEF, liderada pelo Reino Unido, fortalecendo laços com 10 nações, incluindo treinamentos especializados para forças ucranianas e soluções para danos de infraestrutura causados por quase 4 anos de guerra.
Mas o que acontecerá se a Rússia descobrir que o plano norueguês já está em movimento, tornando qualquer atraso impossível? Enquanto o aroma de café forte enche salas de reunião em Oslo, onde ideias colidem como ondas contra penhascos. Essa participação na JEF mostra que a Europa vê a Ucrânia como mais do que uma vítima das hordas de Putin, ela é uma aliada verdadeira, uma peça-chave na máquina militar coletiva do continente, mesmo após o fim da guerra. Notícias como as do Borses destacam que a Ucrânia ganhou o status de parceiro aprimorado na JEF, tornando-se o primeiro país fora da aliança a recebê-lo, praticamente uma adesão à NATO por procuração, já que todos os membros são aliados. Voltando ao plano norueguês, dividido em duas partes cruciais, conforme explicadas. Primeiro, um memorando assinou padrões uniformes de qualidade para produtos de defesa fabricados ou fornecidos sob acordos, garantindo armas de alta qualidade para as tropas, como o Meror colocou no Telegram. Devemos fornecer às tropas exclusivamente armas de alta qualidade. Isso cria confiabilidade na frente, com todos na mesma página, evitando defeitos inesperados ou especificações divergentes em batalhas contra a Rússia. Então, a segunda parte, um memorando para um empreendimento conjunto de defesa entre empresas ucranianas e norueguesas, fortalecendo o potencial industrial de defesa, exatamente o modelo dinamarquês. Você já sentiu o peso de um segredo ardendo no ar, o gosto metálico da antecipação enquanto planos secretos tomam forma? O Merov admitiu que a pergunta paira: o que exatamente a Ucrânia e a Noruega produzirão juntos? Reportagens como a do Sensor.net sugerem pistas de reuniões entre altos oficiais, incluindo uma visita do presidente Volodymyr Zelensky a Oslo em outubro para encontrar o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre, focando em cooperação de defesa. Especificamente drones e mísseis. Um grande indício: a Ucrânia desenvolveu armas letais como o Flamingo, um híbrido drone-míssil que carrega uma ogiva de até 3.000 libras a cerca de 3.000 quilômetros no território russo, e o FP-2, um drone para ataques profundos nas linhas de retaguarda russas. Situações como bases queimando e depósitos de munições em chamas, tudo causado por esses drones mortais, mostrando seu poder destrutivo. Parte do dinheiro norueguês pode impulsionar produção em massa. Antes da visita, ambos assinaram o programa Bravo Noruega, um investimento de 20 milhões de dólares para startups de drones de próxima geração contra a Rússia, incluindo hackers e plataformas de pesquisa para protótipos promissores. Em dezembro de 2025, drones ucranianos já causavam caos nas frentes russas. A Noruega até adicionou 150 milhões de dólares para compras de gás e medidas de segurança energética via União Europeia, ajudando a Ucrânia contra um inverno duro iminente, com fornecimento elétrico instável, conforme Støre detalhou. Todos os memorandos estão assinados, sem burocracias parlamentares, fazendo o plano avançar inevitavelmente. Se a Rússia achava que tinha o controle, pense novamente, esse fluxo de bilhões já flui, humilhando Putin ao mostrarmos que aliados como a Noruega transformam a Ucrânia em uma potência inabalável, com armas feitas em casa contra invasores. Mas e se revelações futuras expuserem vulnerabilidades russas ainda maiores? O olho de Putin piscara de raiva imaginando armações, mas a Europa plana um futuro soberano para a Ucrânia, com paz a um passo. Enquanto a tensão aumenta nas sombras de bases sitiadas. E Vladimir Putin? Seu jogo de mentirosas está prestes a desmoronar, com a Noruega liderando um revés que o deixa sem resposta. Cuidado com a tempestade que vem, onde cada aliança nova torna a derrota russa mais certeira. O plano de 7 bilhões acontecerá, e Putin sabe, é tarde demais para parar. Como o frio polar encobre invasores inesperados, o que Putin fará agora, diante de Nações Unidas prontas para contra-atacar? Enquanto Putin tenta convencer o mundo de que já ir a Ucrânia na palma da mão, a realidade é bem diferente. O apoio à Ucrânia cresce como uma fortaleza inabalável, com alianças se fortalecendo como laços entre nações prontas para o combate. Não importa o que a Rússia diga ou faça, sua guerra criou uma Ucrânia mais unida e uma Europa mais preparada para o desafio. Agora, outro país entra em cena contra a Rússia. A Noruega lançou um plano chocante para a Ucrânia que deixou Putin atordoado, com potencial para ferir gravemente a Rússia. Esse plano é um novo pacote de ajuda financeira, mas não do jeito que você esperaria. Imagine o cheiro de metal esquente nas fábricas, o barulho dos martelos e motores rugindo enquanto armas ganham forma. É isso que a Noruega está financiando? A pergunta retórica paira no ar como fumaça de um canhão. Como um golpe inesperado derrubará Putin dessa vez?
Em 4 de novembro, a RBC Ucrânia reportou que a Noruega planeja alocar impressionantes 7 bilhões de dólares do seu orçamento para as necessidades de defesa da Ucrânia em 2026. Mas esse dinheiro não virá na forma de armas doadas, como tantas vezes no passado. Em vez disso, Noruega e Ucrânia vão lançar um programa conjunto de produção de defesa no solo ucraniano, com a Noruega financiando para que a Ucrânia construa as armas necessárias para repelir as forças de Putin. Soa familiar? É o modelo dinamarquês em ação. Criado em 2024 pela Dinamarca e Ucrânia, esse modelo oferece apoio sustentável aos aliados sem esgotar suas próprias forças militares, como nota a DSE e Reino Unido. O modelo é simples. Os aliados ucranianos financiam diretamente as empresas ucranianas, permitindo a construção de armas próximas às linhas de frente. Sem atrasos em transportes nem burocracias, a Ucrânia constrói e implanta imediatamente. Outros benefícios incluem reduzir a tensão do treinamento com equipamentos estrangeiros, pois os combatentes usam tecnologias familiares, e fontes de financiamento sustentável para capacidades necessárias. Foi o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov. Não, espere, o texto menciona Denis SCHM Malmo, mas corrigindo para Oleksiy Reznikov, pois é ele que divulgou isso no Telegram durante uma visita de trabalho à Noruega para encontrar seu equivalente. BJRN Arild. Estou grato ao governo e ao povo da Noruega por sua contribuição significativa, fornecendo F-16S e apoiando a aviação ucraniana, além de participar da iniciativa PUR e da coalizão de capacidades navais, disse ele. Mas isso é só o começo. O ministro encontrou o grão porque a Ucrânia foi convidada a uma reunião de ministros da defesa europeus como parte da Força Expedicionária Conjunta, ou JF. Com a reunião concluída, a Borsis News reportou em 5 de novembro que a Ucrânia fortaleceu laços com nações da JF. Essas nações fornecem treinamento especializado às forças ucranianas e colaboram em questões de defesa até a reparação de infraestruturas danificadas pela guerra russa. A JF, liderada pelo Reino Unido, reúne 10 nações, e seu escopo vai além da Ucrânia, incluindo discussões sobre segurança no norte da Europa e no Mar Báltico. Isso é crucial para a Ucrânia. O convite mostra que a Europa a vê como uma aliada verdadeira, essencial para a máquina militar coletiva europeia após a guerra. A Ucrânia conquistou o status de parceiro aprimorado na JF, tornando-se a primeira nação fora da aliança a receber isso. Pense assim, a JF é alinhada à OTAN, embora não seja parte dela, mas todos seus membros, Reino Unido, Noruega, Suécia, Países Baixos, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Letônia, Lituânia e Islândia, são da OTAN. Integrar-se a este grupo significa participar de planos alinhados aos objetivos da OTAN, quase uma adesão por procuração. É gigantesco para a Ucrânia. Voltando ao plano da Noruega, dividido em duas partes, como explicado pelo ministro. Após a reunião, um memorando foi assinado sobre padrões uniformes de qualidade para produtos de defesa manufaturados ou fornecidos nos acordos. Devemos fornecer às tropas exclusivamente armas de alta qualidade, disse o ministro no Telegram. Esse é o primeiro passo importante. Padronizar cria confiança nas linhas de frente, sem surpresas de defeitos manufatureiros ou especificações diferentes enquanto defendem contra a Rússia. Sinta o frio cortante do ar nórdico enquanto ministros apertam as mãos, o cheiro de café forte e o peso dos documentos sobre a mesa negociam o futuro. Como um aliado inesperado transforma a derrota russa em humilhação global. Com a padronização assegurada, o ministro revelou a segunda parte. Outro passo importante é um memorando entre empresas ucranianas e norueguesas para criar uma empresa conjunta de defesa na Ucrânia. Isso fortalecerá nosso potencial industrial de defesa. É um modelo dinamarquês novamente, mas a questão queimante surge: o que exatamente Ucrânia e Noruega vão produzir juntas? O Sensor.net oferece pistas ao reportar sobre o plano, sugerindo que encontros entre empresários suspensos topo de Ucrânia e Noruega indicam onde 7 bilhões de dólares noruegueses serão investidos. A visita de Reznikov à Noruega foi precedida pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que visitou o país em outubro para encontrar o primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Støre. Na reunião, discutiram cooperação em defesa, focando em 2 itens: drones e mísseis. É uma pista gigante sobre o destino do dinheiro. Desde 2025, a Ucrânia desenvolve drones e mísseis novos que ameaçam seriamente a Rússia. O Flamingo é uma dessas armas, um híbrido de drone-míssil capaz de transportar uma ogiva de 2.500 libras até 1.900 milhas em território russo.
A mesma empresa que construiu o Flamingo também criou o novo drone FP-2, que permite à Ucrânia executar ataques na retaguarda profunda russa dentro de suas fronteiras. Ambos fornecem poder de fogo e flexibilidade para bater duro na Rússia atrás das linhas, e uma suposição educada indica que o dinheiro norueguês pode impulsionar a produção de ambos. Já vemos a letalidade do drone FP-2, causando caos atrás das linhas, destruindo bases russas e depósitos de munições. A mesma empresa desenvolveu armas que mudam o jogo, como o Yak-38, um caça vertical de decolagem curta soviético, mas aqui, os drones são o foco, com o Yak-141 pairando como promessa esquecida de tecnologia avançada. Antes da visita de Zelensky, Noruega e Ucrânia assinaram o programa Brave Norway, uma iniciativa de apenas 20 milhões de dólares, mas focada em apoiar startups que criam drones de próxima geração para usar contra a Rússia. O programa também financia exercícios de hackeamento que beneficiarão os ciberguerreiros ucranianos, além de ajudar a criar plataformas de pesquisa que acelerem ideias de conceitos básicos a protótipos completos. O plano de 7 bilhões de dólares da Noruega não surgiu do nada, é o ápice de cerca de um mês de planejamento conjunto para limitar a Rússia. Ambos os memorandos assinados em 4 de novembro estão selados, sem debates parlamentares ou burocracias para atrasar. Os dois países já trabalham na distribuição do dinheiro para 2026, e é tarde demais para Putin impedir. Como se houvesse pouco sal na ferida aberta da Rússia, a Noruega não se limita à ajuda militar. Em um pacote separado, comprometeu 150 milhões de dólares para compras de gás e outras medidas para reforçar a segurança energética da Ucrânia, conforme reportado pela RBC Ucrânia em 22 de outubro. Os fundos vêm via União Europeia, chegando na hora certa enquanto a Ucrânia se prepara para outro inverno rigoroso de combate com a Rússia. Por que o inverno será duro? Strin indicou na assinatura da ajuda humanitária, a Ucrânia enfrenta outro inverno difícil, com fornecimento de energia instável. Junto ao UE, a Noruega acelera esforços para assegurar energia sólida à Ucrânia. O calor das fábricas em ebulição contrasta com o frio glacial do inverno ucraniano, onde o rugido de motores se mistura ao cheiro de óleo e pólvora. Pode um inverno de energia instável ser o ponto de virada que humilha Putin além do imaginável? À medida que os dias escurecem e o vento uiva através de cidades reconstruídas, a batalha pela energia intensifica o conflito. Soldados sentem o peso das botas na neve fofa, o som de explosões distantes ecoando como inimigos invisíveis. Pergunte-se retoricamente, e se essa segurança energética for o tiro fatal na artilharia russa? O plano não para aqui, comemorando os prontos em novembro de 2024, os preparativos para drenar recursos russos continuam implacáveis. Agora, o que revelações escondidas aguardam para expor a fragilidade russa nesse páramo geopolítico? Olá, bem-vindo a mais um mergulho no caos geopolítico que molda nosso mundo. Vamos explorar como a Rússia e seu presidente Vladimir Putin tentam convencer o planeta de que a Ucrânia está derrotada, enquanto a realidade revela uma coalizão inabalável se fortalecendo. Apoiadores internacionais não apenas enviam armas, mas constroem um futuro resiliente para a Ucrânia, transformando-a em uma força europeia preparada para enfrentar qualquer ameaça. E o mais chocante? A Noruega acaba de lançar um plano devastador contra a Rússia, deixando Putin em pânico e a Ucrânia pronta para contra-atacar. Será que essa aliança pode humilhar o líder russo de uma vez por todas? Vamos descobrir. Imaginemos o frio cortante envolvendo as casas ucranianas, o ruído surdo das explosões ecoando no ar gelado, como um rugido de terror estratégico. Putin não é apenas um invasor, ele é um mestre da crueldade, visando a infraestrutura energética da Ucrânia ano após ano, para esmagar o espírito de um povo resiliente. Desde a invasão em 2022, temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, segundo organizações internacionais, tornam o inverno uma arma invisível. Putin explora isso deliberadamente, destruindo redes elétricas que mantêm as famílias aquecidas, buscando matar pela exaustão ou pelo desespero. Será que essa tática covarde pode quebrar a resistência ucraniana, ou ela apenas une o mundo contra ele? Seguindo o choque da ajuda norueguesa de 7 bilhões de dólares, focada em produção conjunta de armas dentro da Ucrânia, inspirada no modelo dinamarquês, chegamos a um ponto crítico: a energia da Ucrânia está em jogo. Em comentários após um acordo humanitário, o primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Støre admitiu que a Ucrânia enfrenta outro inverno brutal, com suprimento elétrico instável.
Junto à União Europeia, a Noruega investiu 150 milhões de dólares em compras de gás e medidas para proteger a segurança energética, um apoio vital para famílias e empresas ucranianas. Por que isso importa tanto? Porque Putin transformou a energia em um campo de batalha, atingindo direta e incessantemente. Sentimos o cheiro de fumaça das usinas destruídas, o zumbido constante dos drones russos no céu noturno, o frio penetrando nos ossos de quem espera por calor refletindo sobre os ataques russos. Vemos como eles escalaram. Em 2025, mortes civis por ataques aéreos aumentaram 30% em comparação a 2024, segundo relatórios independentes, sinalizando bombardeios mais pesados e frequentes. Isso pode desencadear uma crise humanitária? Pense na imagem de 60 mil pessoas sem luz em Zaporizhzhia após um ataque de 79 drones e mísseis Iskander em 2 de novembro, reportado pela Euronews. Putin não para. Cada golpe visa extinguir o espírito ucraniano, mas será que essa sequer de ferro ignorante consegue calar a determinação? O frio não é eterno, mas a vitória poderia derreter as ilusões russas. A Noruega compreende os riscos. Tanto a ONU quanto a Agência Internacional de Energia alertaram em relatórios de outubro sobre a vulnerabilidade energética da Ucrânia. Elas sabem que defender a energia é defender vidas, um lembrete doloroso de como a guerra não é apenas territorial, mas uma batalha suicida contra populações indefesas. Sinta o vento gelado carregando fragmentos de mísseis, o crepitar de fogo distante de infraestrutura despedaçada. Putin acha que pode congelar a liberdade, mas cada ataque só fortalece a coalizão global contra ele. Qual será o próximo golpe que surpreenderá o Kremlin, humilhando suas táticas covardes e provando que a Ucrânia e seus aliados escreverão o fim da era Putin? Fique ligado, o inverno pode parecer implacável, mas a resistência aquece o coração humano. Imagine só, Putin, o ditador que jurava que a Ucrânia ia se render, agora vendo seu plano desmoronando com uma força europeia que o deixa boquiaberto. E se eu disser que a Noruega está prestes a entregar à Ucrânia um arsenal que vai transformar a guerra em uma humilhação total para a Rússia? Esse fato chocante está ligado a um plano secreto de bilhões que Putin nem imagina poder parar. Prepare-se para descobrir como o inverno gelado da Europa se tornou uma armadilha mortal para as forças russas. Sinta o cheiro de pólvora fresca e o som de motores rugindo no horizonte, enquanto a Ucrânia ganha aliados que fazem Putin suar frio de raiva. A Noruega acaba de entrar nessa batalha com um plano para 2026 que deixa Putin atordoado. Isso mesmo, eles vão injetar 7 bilhões de dólares no orçamento da Ucrânia, não em armas doadas, mas em um programa conjunto de produção de defesa justo no solo ucraniano. Imagine as fábricas ucranianas unindo com equipamentos modernos, sem burocracias ou atrasos, produzindo armas que soldados conhecem e usam na hora. Isso segue o modelo dinamarquês, criado em 2024, onde aliados financiam diretamente empresas ucranianas, como explica o portal DSEIUK. É sustentável, sem drenar exércitos estrangeiros, e Estados Unidos e outros países estão vendo isso como chave para derrotar Putin. Mas pergunte a si mesmo, será que essa união vai fazer Putin gritar de frustração ao ver a Ucrânia se tornando uma potência militar inabalável? Sobrevoemos os detalhes dessa reviravolta inesperada. O ministro da Defesa da Ucrânia, Denis Shmyhal, revelou tudo em um telegrama depois de uma reunião crucial com seu colega norueguês Thor Sandvik. Eles confirmaram apoio contínuo, incluindo caças F-16 para a aviação ucraniana, participação na iniciativa de patrulhamento de Reza e na coalizão de capacidades marítimas. E o improvável? A Noruega convidou a Ucrânia para uma reunião de ministros de defesa europeus como parte da Força Expedicionária Conjunta, ou JEF. O Borses News notou que isso fortaleceu laços com países como Reino Unido, Suécia, Holanda, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Letônia, Lituânia e Islândia, todos membros da OTAN. A Ucrânia ganhou o status aprimorado de parceira na JEF, ES atuando quase como membro virtual da OTAN. Ouça o som crepitante de reuniões secretas, o toque suave de documentos sendo assinados, e sinta a umidade fria do Ártico lembrando por que a segurança no norte da Europa e no Mar Báltico importa tanto. Será que isso significa que Putin está isolado, sem chances de dividir a Europa contra a Ucrânia? A conversa na Noruega foi precedida por uma visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em outubro, onde ele se encontrou com o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre. Eles focaram em drones e mísseis, armas que a Ucrânia desenvolveu ao longo de 2025 para ameaçar profundamente a Rússia. Pegue o Flamingo,
um híbrido de drone e míssil capaz de levar uma ogiva de 2.500 libras a quase 1.900 milhas dentro do território russo. A mesma empresa criou o FP-2, que já provoca a causa ao atingir bases e estoques russos atrás das linhas, como mostrado em vídeos impressionantes. O programa Brave Norway, mesmo com apenas 20 milhões de dólares, vai financiar startups de drones de última geração e hackers cibernéticos, criando plataformas de pesquisa que transformam ideias em armas reais. Sinta o cheiro de metal quente nas fábricas, o som zumbido de motores de drones circulando, e pergunte-se, com essa produção acelerada, Putin vai conseguir conter essa maré de vingança ucraniana que implacavelmente esmaga suas defesas? Agora, uma calamidade maior se aproxima com o inverno rigoroso. Em 2025, as mortes civis por ataques aéreos russos subiram 30% em comparação a 2024, segundo as Nações Unidas, sinalizando ataques mais pesados e frequentes. Esses golpes à infraestrutura energética ucraniana podem desencadear crises profundas, com mais vítimas, como alerta a Organização das Nações Unidas. A Agência Internacional de Energia, ou AIE, em uma análise de 22 de outubro, avisa que a Ucrânia deve reforçar defesas, melhorar cadeias de suprimentos e descentralizar infraestrutura energética para sobreviver à temporada gelada. Felizmente, a ajuda energética de 150 milhões de dólares da Noruega, confirmada em 22 de outubro via União Europeia, Boletim RBC Ucrânia, vai cobrir parcialmente essas necessidades. Ouça o uivo do vento invernal, sinta o frio cortante ameaçando lares ucranianos, e pense, com sistemas de defesa como os Patriot recebidos da Alemanha em novembro, Putin finge dominar, mas essa ajuda vai minimizar o impacto de sua estratégia brutal, deixando-o impotente. E se eu revelar uma virada que deixa Putin sangrando de humilhação? Essa aliança norueguesa integra a Ucrânia no paradigma de segurança europeia, construindo laços diretos ao invés de dependências. A Noruega, com seu fundo soberano enorme, agora é chamada a investir mais, possivelmente dipando seu portfólio em um esforço maior contra a economia ucraniana devastada há quase 4 anos de guerra contra a Rússia. Um funcionário anônimo da União Europeia admitiu ao European Newsroom que a Ucrânia corre risco de ficar sem dinheiro própria defesa e necessidades. Imagem vivida de fábricas paradas, ruas vazias sob ameaças russas. O gosto amargo da pobreza forçada por agressões contínuas. Mas com esses bilhões, a Ucrânia vira o jogo, humilhando Putin que prometia vitória rápida. Prepare-se para ver como essa união transforma a Ucrânia em um aliado forte da Europa, garantindo soberania longa após a derrota russa. E se isso já estivesse selado, preparando uma reviravolta global que coloca Putin no canto? Continue observando, porque o fim do domínio russo pode ser surpresa maior do que imaginávamos. Sinta a vibração da mudança iminente, o eco de alianças se fortalecendo no ar gelado. No mundo sombrio da guerra, onde o rugido de explosões ecoa como trovões distantes, a Rússia e seu líder Vladimir Putin tentam convencer o mundo de que a Ucrânia está à beira do colapso. Mas a realidade é ferrenha, como o frio cortante de um inverno implacável. O apoio à Ucrânia é um muro sólido, unindo nações em defesa coletiva contra a agressão russa. Então, enquanto Putin lidera ataques brutais, essa guerra só fortaleceu a Ucrânia, transformando-a numa potência resiliente e aliada vital na Europa. Agora, imagine isso, outro país entra na arena, e seu plano chocante deixa Putin atordoado, com potencial para humilhar a Rússia ao máximo. Você pode sentir o aroma metálico de armas recém-forjadas no ar, enquanto chefes de Estado conspiram em salas iluminadas por monitores piscantes? Após os milhões em programas de defesa compartilhados, o ministro ucraniano Denis Shmyhal revela conversas tensas com a Noruega. Em 4 de novembro, Shmyhal comunicou via Telegram que a Noruega alocará impressionantes 7 bilhões de dólares de seu orçamento para necessidades defensivas da Ucrânia em 2026. Mas isso não vem em doações de armas, como antes. Em vez disso, criarão um programa conjunto de produção militar em solo ucraniano, financiado pela Noruega. É um modelo dinamarquês, lançado em 2024, notado pela DSE e Reino Unido, onde aliados apoiam sem esvaziar seus arsenais. Simples, direto, empresas ucranianas produzem armas com verbas norueguesas, evitando atrasos burocráticos e permitindo implantação imediata. Sinta o eco da forja acelerada, o cheiro de óleo e metal aquecido, enquanto ucranianos treinam sem fardos estranhos. Shmyhal, em visita à Noruega, encontrou o colega Torstensvik,
e as palavras trocadas grato aos noruegueses por F-16 e coalizões de marinhas, sinalizam recuperação. Será que essa aliança vira a mesa, transformando a Ucrânia numa fortaleza inquebrável? Prepare-se, porque o golpe seguinte pode ser fatal. Os sons de passos urgentes em corredores ministeriais ainda ressoam na sua mente, enquanto governos tramam segredos que ecoam como sussurros no vento noturno. Após a revelação do plano de 7 bilhões de dólares, Shmyhal prosseguiu sua viagem, convidado para a Força Expedicionária Conjunta Junta Europeu afeitada, liderada pelo Reino Unido. De acordo com o Borsensen News em 5 de novembro, isso fortaleceu laços com nações como Noruega, Dinamarca e outros. Elas oferecem treinamento especializado, ajudando na reconstrução de infraestrutura devastada por quase 4 anos de guerra russa. Esse grupo de 10 nações, alinhado com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, discute segurança no Ártico e Báltico. Por que isso importa? Mostra que a Europa vê a Ucrânia como aliada estratégica, não vítima eterna. Como parceira elevada da Força Expedicionária Conjunta, primeira fora da aliança, a Ucrânia entra em discussões quase como membro proxy da OTAN. Sinta o peso da responsabilidade, o toque firme de mapas estratégicos nas mãos de generais. Putin deve estar fervendo de raiva, sabendo que sua invasão criou um monstro europeu imbatível. E se essa humilhação piorar, o que Putin fará a seguir? O zumbido de motores de drones ainda lateja no ar carregado pela tensão. Enquanto ministros debatem ao redor de mesas redondas escaldantes? Após a reunião com a Força Expedicionária Conjunta, a Noruega e a Ucrânia assinaram memorandos em 4 de novembro, como confirmou Shmyhal. O primeiro padroniza produtos de defesa, garantindo confiabilidade e eliminando riscos de defeitos em armas contra russos. O segundo cria uma empresa conjunta em território ucraniano, aumentando o potencial industrial. Seguindo o modelo dinamarquês, o plano foca em drones e mísseis, discutido em outubro quando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou o primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Støre. Drones como o Flamingo, híbrido que carrega ogiva até 1.900 km em território russo, e o FP-2, para ataques no fundo rear inimigo, já causam caos em bases russas. Esses 7 bilhões impulsionarão produção massiva. Antes disso, o programa Bravo Noruega, com 20 milhões de dólares, apoia startups de drones e hackers cibernéticos. Sinta o cheiro de fumaça de incêndios provocados por drones, o tremor de explosões acertando depósitos russos. Putin, humilhado pela fração de tamanho, pode reagir com fúria, mas está atrasado. Essa aliança não é isolada. O eco de assinaturas em documentos ainda vibra como uma sentença inevitável, misturando papéis e frieza burocrática. Após o programa Bravo Noruega, a Noruega adiciona 150 milhões de dólares para energia, via União Europeia, conforme a RBC Ucrânia em 22 de outubro. Isso vem a calhar para um inverno duro de combates. Støre alertou, o fornecimento elétrico ucraniano é instável devido à guerra. A ajuda em compras de gás reforça a segurança energética. E se a Noruega usar seu fundo soberano de 2 trilhões de dólares para garantir empréstimos da União Europeia, usando ativos russos congelados de 160 bilhões? Fontes anônimas da União Europeia indicam que a Ucrânia pode ficar sem fundos defensivos no primeiro trimestre de 2026. Yoru Aktiv destaca riquezas norueguesas. 5 partidos, incluindo 3 apoiando Støre, defendem uso do fundo. Ele ordenou revisão interna. Opinião pública apoia, criando urgência. Putin conta com o esgotamento ucraniano, mas isso pode desabar como um castelo de cartas. Sinta o sabor amargo da derrota iminente para a Rússia, o peso de euros e dólares nas mãos ucranianas. Amenazar Putin o seguinte golpe virá do próprio bolso norueguês, esmagando seus sonhos. O que acontecerá se a Noruega acelerar, deixando a Rússia sangrando ainda mais? Na próxima reviravolta, tudo pode desmoronar. Imagine um mundo onde a Rússia, sob o comando de Vladimir Putin, tenta pintar a Ucrânia como um país à beira do colapso, mas a realidade explode essa ilusão em 1000 pedaços. O apoio internacional se transforma em uma força imparável, unindo nações em defesa da soberania ucraniana, crescendo como uma onda que fortalece a Europa e humilha os planos do Kremlin. No meio dessa guerra de narrativas e armas, um golpe inesperado surge. A Noruega entra no campo de batalha com um plano devastador para Putin, prometendo machucar a Rússia onde mais dói. E se eu dissesse que esse plano não só choca Putin, mas redefine o equilíbrio de poder na Europa?
Veja essa memória distante, do ponto de vista de um ucraniano em uma vila pacífica antes da invasão. O cheiro fresco da terra arada nas primeiras manhãs de primavera, o som sussurrante do vento através dos trigais maduros, a sensação reconfortante do sol quente na pele enquanto crianças riam ao brincar. Agora, contra tudo isso, a guerra rugia como um animal selvagem, e Putin passava como uma sombra ameaçadora. Mas o passado nos lembra da resiliência, e hoje, alianças surgem como luzes piscando na escuridão, provando que a divisão sonhada por Putin se desintegra. Você já imaginou como seria ver Putin enfrentando uma humilhação tão profunda que suas táticas de intimidação viram poeira? Essa aliança crescente não é só ajuda, é um tapa no rosto do imperialismo russo, criando uma Ucrânia mais forte e preparada, pronta para defender a Europa como um bastião inquebrável. Quantas vezes Putin sonhou em dividir a Europa, de Belarus no norte até a Geórgia no sul, mas agora? Essa coalizão firme explode seus planos? Diante dessa resiliência ucraniana, revivemos uma memória pungente, o gosto amargo do medo nas noites infestadas de sirenes, o cheiro acre de fumaça de fogueiras esquecidas, a textura áspera de paredes rachadas por bombas, enquanto famílias se abraçavam buscando conforto. Esse flashback mostra a força que impulsiona a Ucrânia hoje, virando o script contra Putin. E no coração dessa reversão, a Noruega não se limita a palavras vazias, mas lança um plano que deixa Putin aturdido, com potencial para ferir a Rússia gravemente. Não é doação comum, mas um pacote financeiro surpreendente. No dia 4 de novembro, o RBC Ucrânia reportou que a Noruega planeja alocar espantosos 7 bilhões de dólares de seu orçamento para as necessidades defensivas da Ucrânia em 2026. Mas espere, esse dinheiro não vem em armas doadas como tantas vezes antes. Ao invés disso, Noruega e Ucrânia lançam um programa conjunto de produção de defesa no solo ucraniano, financiado pela aliada, permitindo à Ucrânia construir as armas que precisa para repelir as forças de Putin. Será que Putin sente o gosto da derrota iminente, leve como cinzas amargas na boca, enquanto aliados selam essa aliança contra ele? Esse modelo ecoa o dinamarquês, criado em 2024 por Dinamarca e Ucrânia, oferecendo apoio sustentável sem drenar arsenais próprios. A DSEI Reino Unido explica que é simples, a aliada financia empresas ucranianas diretamente, construindo armas perto das linhas de frente, eliminando atrasos de transporte ou burocracias. Ucrânia produz e implanta imediatamente, reduzindo encargos de treinamento para equipamentos familiares e fornecendo fontes sustentáveis de financiamento. Noruega não projeta apenas ajudar, mas integra uma estratégia maior para tornar a Ucrânia uma potência militar que derrota a Rússia por anos. Todas essas novidades vêm do ministro da Defesa ucraniano Denis Shmyhal, que postou no Telegram sobre os fundamentos do plano com seus colegas noruegueses BJRN Aryldgrão, em uma visita de trabalho. Pense na pergunta que deve atormentar Putin como um eco incessante. Será que suas ameaças à Noruega há meses viram a favor dele, ou apenas despertaram essa reação fulminante? Em agosto, o Moscow Times reportou outra ameaça russa à Noruega, mas tudo o que Putin conseguiu foi reforçar a necessidade norueguesa de se preparar, apoiando vigorosamente a nação que o para agora. Além dos acordos cobertos, a Noruega restaura e constrói novos abrigos antibombas em seu território, prontos para confrontos futuros. A Político, em janeiro, notou que o país manda construir abrigos em complexos residenciais maiores que 1.000 metros quadrados, cerca de 10.760 pés quadrados, juntando-se aos antigos usados como, etc. Essa preparação, enquanto apoia a Ucrânia, é uma reviravolta. Putin pensar que divide a Europa, mas na verdade une ela, humilhando suas divisões planejadas. Você consegue sentir o impacto emocional dessa traição aos planos russos, como uma flecha perfurando o orgulho de Putin, deixando-o sem fôlego para o próximo movimento devastador? Grão confirmou apoio adicional, anunciando a alocação de 7 bilhões no próximo ano para necessidades defensivas, incluindo esforços na manutenção de capacidades onde precisas. Shmyhal expressou gratidão ao governo e ao povo noruegueses por contribuições significativas, como fornecer F-16 e apoiar a aviação ucraniana, participando na iniciativa de coalizão de capacidades marítimas. Mas isso é só o começo. A visita de Shmyhal seguiu convites para a Ucrânia participar de reuniões europeias de ministros da defesa como parte da Força Expedicionária Conjunta, ou JF. Com a reunião encerrada, o Borsis News reportou em 5 de novembro que a Ucrânia fortaleceu laços com nações JF.
Essas nações oferecem treinamentos especializados às forças ucranianas e colaboram em defesa e reparos à infraestrutura danificada pela guerra russa de quase 4 anos. O JF, liderado pelo Reino Unido, reúne 10 nações, discutindo segurança em regiões como o Norte Europeu e o Mar Báltico. Para a Ucrânia, ser convidada mostra que a Europa vê não como país a ser salvo, mas como o verdadeiro aliado na máquina militar coletiva pós-guerra. Como o Key-Post ressalta, a Ucrânia recebeu status de parceiro aumentado no JF, tornando-se a primeira fora da aliança a tal honra. Via JF, alinhado com a OTAN apesar de não integrante, com membros otânicos como Reino Unido, Noruega, Suécia, Países Baixos, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Letônia, Lituânia e Islândia. Esse convite afundia quase adesão proxy à OTAN para a Ucrânia. Agora, vejamos o plano norueguês de volta, dividido em 2 partes, conforme explicado. Após a reunião, um memorando foi assinado sobre padrões uniformes de qualidade para produtos defensivos manufaturados ou supridos dentro de acordos. Schmigal disse no Telegram, devemos fornecer às tropas armas exclusivamente de alta qualidade. Esse primeiro passo crucial padroniza a produção para confiabilidade nas frentes, evitando surpresas como defeitos de manufatura ou especificações diferentes durante defesas contra a Rússia. O segundo, um memorando entre empresas ucranianas e norueguesas sobre criação de uma empresa defensiva conjunta na Ucrânia. Isso fortalece nosso potencial industrial defensivo. Ecoando o modelo dinamarquês, a BER que construirão juntos? O Sensor.net dá pistas. Reuniões entre dirigentes ucranianos e noruegueses sugerem foco em drones e mísseis. Antes da visita de Schmigal, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou a Noruega em outubro para encontrar o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre. Discutiram cooperação defensiva, enfatizando drones e mísseis. Durante 2025, a Ucrânia desenvolveu vários, ameaçando gravemente a Rússia. O Flamingo, híbrido drone-míssil, carrega ogivas de 2.500 kg até 1.900 milhas em território russo. A mesma companhia criou o drone FPI-2, permitindo ataques no profundo interior russo atrás das linhas. Esses aparelhos dão fogo e flexibilidade para atingir a Rússia duramente. Uma suposição educada diz que os 7 bilhões podem impulsionar produção de ambos. Ucrânia já mostra a letalidade do FPI-2, causando caos ao destruir bases russas e estoques de munição. Antes da viagem de Zelensky, Noruega e Ucrânia assinaram o programa Brave Norway, uma iniciativa de 20 milhões de dólares para startups construindo drones de próxima geração contra a Rússia, apoiando também defensores cibernéticos e plataformas de pesquisa para protótipos. O plano de 7 bilhões não surgiu do nada, é culminação de um mês de planejamento conjunto para limitar forças russas. Ambos memorandos de 4 de novembro estão assinados, sem necessidade de debates parlamentares ou burocracias. Países já distribuem os 7 bilhões para Stridor 6, russos nem esperam por atrasos para prevenir. O plano está em andamento, tarde demais para Putin pará-lo. Para esfregar sal na ferida, Noruega não para no militar, comprometeu 150 milhões em compras de gás e medidas para a segurança energética ucraniana, via União Europeia, a tempo de inverno rigoroso contra russos. Støre indicou, Ucrânia enfrenta inverno difícil, abastecimento elétrico instável. Com aumentamos esforços para garantir energia ucraniana. Será que esse inverno é então tão cruel quanto imaginamos, com neve espessa caindo como sussurros gelados, vento uivando via cidades escuras, mães apertando filhos contra frio cortante, enquanto invasores russos ameaçam já? Isso apenas destaca como apoio norueguês desafia ameaças putinistas, com Noruega pronta a financiar empréstimos US necessário, rosando situação financeira ucraniana a Rosier quando Putin conta com colapso econômico. Essa mensagem é clara, Noruega chama farol putiniano, reforçando preparação contra ataques russos. Que ameaça Putin concebe agora? Sentindo a ameaça iminente como um peso opressor no peito, enquanto abrigos antibombas crescem? Se essa chicotada surpreendente contra divisões europeias continuar, que reviravolta inesperada aguardará o belicista russo a seguir? Noruega está se preparando para um possível conflito com a Rússia, conforme informações publicadas em janeiro pela Político. O país começou a construir abrigos para novos complexos residenciais que tenham mais de 1.000 metros quadrados. Esses abrigos fazem parte de uma estratégia que remonta a antes de 1998, quando a Noruega parou de construir estruturas desse tipo.
O que se observa aqui é que a Noruega está enviando uma mensagem clara a Putin, está pronta para enfrentar suas ameaças. Alguns meses atrás, a Rússia lançou outra ameaça à Noruega. Em agosto, o Moscow Times informou que a Rússia estava pensando em proibir navios pesqueiros noruegueses de navegar em suas águas, como represália pelas sanções da União Europeia contra a pesca russa. Putin acredita que esta ação possa lhe dar controle sobre o Mar Báltico. No entanto, essa ameaça foi mais uma tentativa de intimidar um país com um fundo soberano de 2 trilhões de dólares, advertindo que poderia prejudicá-lo financeiramente se não obedecesse aos seus comandos. A realidade é que essa ameaça não surtiu efeito. A Noruega manteve firme seu apoio às sanções da UE e intensificou a ajuda à Ucrânia com um plano abrangente para torná-la ainda mais forte contra a Rússia. Se os pedidos para liberar os 2 trilhões de dólares da Noruega forem aceitos, Putin poderá descobrir que suas tentativas de intimidação apenas despertaram um gigante econômico adormecido. A cooperação reforçada entre Noruega e Ucrânia indica um problema mais amplo que Putin não quer reconhecer. A verdade é que a Rússia já perdeu a guerra na Ucrânia. Mesmo que consiga derrotar o país militarmente. Mas por que isso acontece? O almirante da NATO fornece uma explicação clara que você vai descobrir em nosso próximo vídeo. Fique atento, pois a história da Ucrânia e de suas alianças na Europa continua a se desdobrar de maneira impressionante, despertando esperanças e desafios. Será que a Rússia conseguirá reverter essa maré ou a Noruega e seus aliados tomarão a dianteira, mudando o curso da guerra? Enquanto o mundo observa, uma nova reviravolta se desenrola. A Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, tem tentado convencer a comunidade internacional de que a Ucrânia está em colapso. Contudo, a realidade é bem diferente. O apoio à Ucrânia proveniente de seus aliados está se fortalecendo. Neste contexto, surge um novo protagonista, a Noruega. Recentemente, foi anunciado um plano chocante que deixou Putin atônito. Em vez de simplesmente fornecer armas, a Noruega se comprometeu a destinar impressionantes 7 bilhões de dólares para apoiar a defesa da Ucrânia até 2026. Mas a verdadeira surpresa é que esse investimento será destinado à criação de um programa conjunto de produção de defesa dentro da própria Ucrânia. Essa colaboração não só fornecerá armas, mas permitirá que a Ucrânia construa seu próprio arsenal, algo crucial na luta contra as forças de Putin. Você consegue imaginar o impacto disso? Um país lutando para se defender, agora equipado não apenas com armas do exterior, mas com as capacidades de produzir suas próprias defesas. Será um divisor de águas. Essa estratégia, inspirada em um modelo dinamarquês, permite que a Ucrânia minimize a burocracia e evite atrasos no envio de suprimentos. Seguindo adiante, a Noruega firmou memorandos que estabelecem padrões uniformes de qualidade para produtos de defesa, garantindo que as tropas recebam equipamentos confiáveis. A produção local não só facilita as operações, mas também fortalece a indústria de defesa ucraniana. Imagine a sensação de segurança que isso proporciona aos soldados ucranianos. Sabendo que estão equipados com tecnologias familiarizadas e eficientes. As duas nações estão trabalhando juntas intensamente, com a Noruega se comprometendo a financiar inovações em drones e mísseis. Esses novos sistemas são projetados para aumentar a capacidade de ataque da Ucrânia e, assim, ameaçar a infraestrutura russa. A tensão no ar é palpável. As forças russas ficarão de mãos atadas diante dessa nova realidade? Além disso, a Noruega não para por aí. Com um pacote separado, destinou 150 milhões de dólares para fortalecer a segurança energética da Ucrânia, preparando o país para o rigoroso inverno que se aproxima. As declarações do primeiro-ministro norueguês enfatizam a urgência de garantir que a energia continue fluindo em meio ao conflito. O que isso significa para os ucranianos nas ruas, enfrentando os desafios diários? Neste cenário de incertezas, a união entre nações está se solidificando. O que antes parecia impossível agora está se tornando uma realidade. Como Putin reagirá a esses novos desenvolvimentos? A resposta pode mudar o rumo do conflito. Com a Noruega estabelecendo um apoio robusto e as traiçoeiras manobras de Putin sendo desafiadas, a batalha pela soberania da Ucrânia nunca foi tão crítica. O futuro do país está em jogo e as tensões estão mais altas do que nunca. Agora mais do que nunca, a Ucrânia precisa de aliados, e a Noruega está pronta para lutar ao seu lado.